Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula para a segunda série do ensino médio, né? As aulas aí dos componentes, aprofundamentos, né? Os itinerários aí que vocês, alunos, escolheram. Né? Essa aí é a última aula aí da atividade 5 e a última aula do componente 3 aí que vocês escolheram aí. Põe aí na tela, por gentileza, que a gente vai ver aí o tema da aula e a atividade. Tá aí, ó, Sistema Terra, dando continuidade aí ao tema dessa atividade, que é a atividade 5. Vamos entrar aí na sistematização, que é a aula 4 desta atividade. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior. O aprofundamento desta atividade é a cultura do solo, do campo à cidade, que faz parte também a unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, e o componente curricular 3, que nós estamos trabalhando, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então é isso aí, galera. Nós vamos estar aí passando essa última aula, né, fazendo aí uma sistematização e finalizando, né, não só a atividade, que é a quinta atividade deste componente, como também, né, finalizando este componente aí do primeiro semestre de vocês aí, né? Passou rapidinho, né? Até que foi rápido as aulas aí. Vamos lá para as habilidades dos eixos estruturantes. Está aí na tela para vocês. São duas as habilidades, né? É anterior, minha querida Fran. Isso aí, ó. Habilidades dos eixos estruturantes, que faz parte da investigação científica. Temos lá, ó, habilidade 01, 02, 03, 04, 05 e a 06. E lembrando, né, o principal eixo estruturante é a investigação científica. Então tá aí, ó, as habilidades dos eixos estruturantes que nós estamos trabalhando desde o início aí deste componente 3 aí, que faz parte do aprofundamento à cultura do solo, do campo à cidade. Aí agora sim, minha querida Fran, as habilidades do currículo paulista, aí, ó, tá aí, ó, da primeira à terceira série do ensino médio, né, Ciências Humanas Sociais Aplicadas, duas habilidades aí que trabalhamos, 103, 306. O objetivo é deixar claro para os estudantes que as relações que acontecem entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera são complexas e qualquer alteração pode gerar desequilíbrios no nosso sistema. É o que a gente viu aí nessa atividade 5, né? Nós vimos aí por diversas vezes que qualquer consequência e não fora aí do padrão normal de qualquer sistema que nós temos no nosso planeta pode ocasionar aí até catástrofes, né? Então é interessante, né, esse tema, né, que é um tema já, né, bem, né, estudado, né, desde o século XIX, né, mas que ele é muito mais introduzido nos dias de hoje, né, principalmente aí de 3 décadas para cá, por causa principalmente das ações antrópicas que nós temos aqui no nosso planeta, tá certo? Vamos lá ver o que a sistematização. Então vamos lá para o fechamento aí. Então, como forma de sistematização de todas as discussões deste componente, trabalhadas durante a unidade curricular 1, iremos introduzir a discussão sobre a importância da preservação do solo. Como estudado durante este semestre, o solo é fruto de processos naturais causados aí pelos processos de intemperismo que alteram as rochas existentes, transformando em um material com características completamente diferentes das existentes no início do processo. Vimos também que para esse processo acontecer, o tempo é um fator importante. Para a formação de 20 a 50 metros de solo, são necessários aproximadamente aí 1 milhão de anos, né? Então todos esses processos aí de formação do solo, nós vimos aí, né, e logicamente sempre lembrando, né, desde a atividade 1, falando aí sobre a formação do planeta, né, as camadas internas, depois passando aí para as camadas externas, né, como a gente está vendo aí, principalmente aí na atividade 5, e logicamente dando, né, uma importância para o nosso solo, que é, né, sagrado para nós aí, que gera aí infinitas coisas aí para a sociedade, né? E isso nós vamos ver também num vídeo que está tratando sobre isso e fala aí, você sabe a importância da preservação do solo? Tá aí, ó, 5 minutos e pouco, e aí nós retornamos aí para a nossa aula.
Quando a gente fala em preservar a natureza, a maioria das pessoas pensa nas árvores, plantas, nos animais, na água. Poucos sabem, mas o solo é tão importante quanto os outros recursos naturais. Sem terra boa, nada brota, nada cresce. Pois é, e os últimos estudos revelam um cenário preocupante em relação aos nossos solos. A legislação brasileira incentiva ações que promovam a recuperação florestal. O mundo está em constantes mudanças. Cada vez mais aumenta a demanda por água, energia e solo. Esse vídeo, divulgado pela WWF, uma organização independente de conservação com atuação no planeta todo, retrata um grande problema. Essa é a nossa casa, o planeta. Em 1880, a população mundial era de pouco mais de 1 bilhão. Hoje é 7 vezes maior. A economia global saltou de 3 para 80 trilhões em menos de 5 décadas. Para um crescimento acelerado como esse, tem gente que paga caro com a vida. Populações monitoradas de vertebrados diminuíram 60% em apenas 40 anos. Reflete quanto que a gente está perdendo de biodiversidade. E esse número é maior em algumas situações. Então, por exemplo, no caso da América Central e do Sul, esse número chega a 90%, quase 90%. Isso significa uma perda de biodiversidade bastante grande e onde a gente pode estar perdendo moléculas, pode estar perdendo espécies que a gente nem conhece e que pode ter uma função bastante importante para o homem. Já as taxas do aquecimento global sobem sem precedentes. É fácil entender a equação. Na mesma velocidade que o mundo cresce, também aumenta a exploração dos recursos naturais. A energia da Terra não se renova sozinha, os recursos são finitos. Por isso, nós precisamos mudar nossa relação com a natureza. Do solo surge a vida. Há centenas de espécies vegetais usadas como alimento e ervas medicinais. Boa parte do que há na superfície da Terra ainda é desconhecida pela ciência. Debaixo do que vemos, há riquezas minerais, água pura, grande variedade de insetos, fungos e bactérias, um reduto da vida. No fim do primeiro trimestre, a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, com sede na Alemanha e que reúne mais de 100 países, divulgou a última avaliação de degradação e restauração dos solos. Os dados preocupam autoridades e ambientalistas. Apenas 1/4 dos solos da Terra está livre de forma significativa dos impactos das atividades do homem. Pelo ritmo de ocupação desordenada, a projeção é de que essa fração seja reduzida para apenas 1/10 até 2050. 1/4 de toda a biodiversidade do mundo está abaixo dos nossos pés, no subsolo. Isso reflete muito no cuidado com o solo. Então, quanto melhor a gente cuida do solo, quanto mais a gente trabalha essa questão da conservação do solo, mais essa biodiversidade vai estar ali dentro. E essa biodiversidade tem uma importância bastante grande, assim, né? Tanto do ponto de vista de manter o solo vivo, então para a produção agropecuária, né, você ter um solo que tenha minhocas, que tenha, né, fungos, que tenha bactérias, isso reflete na produção, né? E também tem uma questão sobre a própria biodiversidade do solo em si, como um local onde você tem moléculas que estão ali sendo produzidas. Edgar explica que recentemente a WWF divulgou o 12º relatório Planeta Vivo, versão 2018. O documento traz os resultados do monitoramento da biodiversidade do planeta e mostra a escala de produção dos alimentos e como o homem está levando a natureza ao seu limite de escassez. Isso quer dizer que uma área poderia ser altamente produtiva e não está sendo utilizada para nada. A degradação do solo está diretamente ligada ao manejo inadequado. Se você deixa o solo muito tempo descoberto, por exemplo, sem uma cobertura verde, né? Se você deixa o solo, se você mexe muito esse solo, se você revira muito esse solo, se você acaba
trazendo práticas que inclusive, né, tiram a matéria orgânica do solo, né, que é responsável pela manutenção da vida do solo, você acaba tendo um solo degradado. Quando o solo é devastado, aos poucos perde o potencial produtivo. Se nada for feito, ele chega ao ponto de perder a capacidade de fertilização em alguns anos. Você tem que fazer intervenções mais pesadas, né? Depende do sistema que você quer implantar, mas é possível você resgatar isso daí. Principalmente com o manejo de matéria orgânica, manejo de plantas em cima das espécies, daí você usar, em alguns casos, uma adubação, uma calagem. Então é possível você recuperar o solo. É isso aí, esse vídeo aí, muita informação aí sobre essa questão aí do solo, né? Então é importante aí retratar, né, o trabalho que é feito aí, né, para a preservação do solo, né? Vejo que nós temos aí 1/4 aí do solo aí, né, no mundo, né, que podem ser ainda utilizados aí para agricultura, pecuária, né, e outras formas aí consciente de se utilizarmos, né? Nós temos essa necessidade, precisamos do solo, mas também precisamos preservá-los, né? Porque tem material orgânico, tem seres vivos que vivem, né, no interior também do solo, como a gente viu aí em aulas anteriores. Bom, vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí a biodiversidade do solo é a base da vida humana. Aí tá aí, ó. Ao cuidarmos de nossas rotinas diárias, muitas vezes não temos consciência que abaixo de nossos pés repousa uma notável comunidade de diversas plantas, animais e micróbios que compõem nossos solos. Os solos são mais do que apenas sujeira. Eles são um grande reservatório da biodiversidade global, apoiando a agricultura e a segurança alimentar, regulando as emissões de gases de efeito estufa e promovendo a saúde vegetal, animal e humana. Sem eles, nosso mundo não seria o mesmo. E é importante retratar isso, porque quando falamos em biodiversidade, né, nós sempre imaginamos, né, a biodiversidade fora do solo, né? Então, os seres vivos aí, os animais, os vegetais aqui, né? Pode voltar aqui para mim, por gentileza. E aí vocês podem sempre estar analisando essa biodiversidade, né, externa. Mas e a biodiversidade interna, que faz com que o solo seja orgânico, seja fértil, né? Por exemplo, a minhoca, né, que fertiliza o solo naturalmente, né? A decomposição desses seres vivos, né? Não só da vegetação, mas também dos animais, né? Os animais principalmente microscópicos, que vivem, né, nessa relação aí, né, na formação do solo. Então tudo isso é importante. Então cada vez que se tira o solo, cada vez menos nós teremos aí um espaço territorial na qual poderemos aí cultivar, né, ou ter outras atividades aí em benefício ao ser humano. Bom, vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí. Os solos são uma reserva de biodiversidade. Então os solos abrigam comunidades subterrâneas, né, como a gente já falou, existem mais organismos vivos em uma colher de sopa de solo do que pessoas na Terra. Um solo saudável e biodiverso inclui vertebrados, invertebrados, vírus, bactérias, fungos, líquenes e plantas que fornecem uma infinidade de funções e serviços ecossistêmicos que beneficiam tudo e todos. Na verdade, os solos abrigam mais de 25% da biodiversidade do nosso planeta. Essa comunidade diversa de organismos vivos dentro deles faz com que permaneçam saudáveis e férteis. Todo mundo de criaturas no solo alimenta e protege as plantas e, em troca, nutrem os solos. E a gente vê essa imagem, essa figura, mostrando aí a quantificação dos organismos do solo, na qual são divididos aí, né, em macrofauna, mesofauna, né, e micro-organismos, né, aqueles que a gente só vê por telescópicos, né? Então você vai ter lá, né, invertebrados, vertebrados, vírus, bactérias e todos esses processos aí de seres vivos que vão nutrir o nosso solo, né, e fornecer aí, né, um material orgânico, né, propício para a gente produzir aí, por exemplo, os nossos alimentos, né, tanto na agricultura como também na pecuária, né? A pecuária também depende muito aí desse solo estar fértil, né, e produzindo vegetação para o seu sustento e seu alimento. Mesmo que a gente sabe que, né, a criação de gados aí também utilizam alimentos aí, né, industrializados. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí
a biodiversidade do solo é essencial para os nossos alimentos, né? Então, os solos são essenciais para nossos sistemas alimentares. De fato, estima-se que 95% dos nossos alimentos sejam, direta ou indiretamente, produzidos em nossos solos. Solos saudáveis e com biodiversidade nos permitem cultivar uma variedade de vegetais e plantas necessários para uma boa nutrição humana. Os organismos do solo tornam os nutrientes disponíveis para as plantas. A nutrição depende da disponibilidade e do equilíbrio dos nutrientes nas partes comestíveis das plantas, o que depende da presença destes solos. Portanto, quanto mais biodiverso é o solo, mais nutritivo é o nosso alimento. E é interessante a gente retratar isso, porque quando nós falamos desses alimentos aí que estão aparecendo nessa imagem maravilhosa, né, que a gente acaba vendo aí diversos produtos aí produzidos aí pela agricultura, né, geradas aí por, né, solos, né, de material orgânico bem fertilizados, né, eles também servem, né, depois para se transformarem aí em adubo, para depois se transformar em material orgânico, né, e fertilizar o nosso solo. Então é um ciclo muito legal que a gente tem desses produtos que são produzidos no solo, né, e, logicamente, os restos deles podem ser novamente colocados no solo como adubo, e aí fertiliza novamente o solo. Então é um ciclo aí alimentar muito interessante que nós temos aí e que devemos utilizar. Por isso a importância, né, da sustentabilidade, né, que a gente fala muito aqui, né, no centro de mídias, né, nas aulas aí tanto do ensino médio como do ensino fundamental, tanto dos anos iniciais como dos finais, sobre essa importância, né, do estudo do ODS, né, e retratando muito a sustentabilidade. Isso é importante sempre retratar. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai falar sobre a biodiversidade do solo é necessária para a nossa saúde. Então, a biodiversidade do solo é uma fonte importante de recursos químicos e genéticos necessários aí para o desenvolvimento de medicamentos. Os micro-organismos do solo são usados para produzir antibióticos. A penicilina, por exemplo, um dos antibióticos mais usados no mundo, vem originalmente de um pequeno fungo que vive no solo. Pesquisas em solos saudáveis podem ajudar não apenas a entender o papel de micro-organismos nos ecossistemas, mas também podem ser usadas para melhorar a segurança alimentar e para manter pragas e doenças sob controle. Estudos mostram que a exposição de crianças a micro-organismos em solos saudáveis podem melhorar a resistência a doenças e prevenir problemas de saúde como alergias, asma, doenças autoimunes e depressão, né? Então, os remédios que nós utilizamos no nosso dia a dia, sim, vem aí, né, tanto aí dos micro-organismos que nós temos aí no solo, como também, né, de vegetais que são produzidos por esse solo. Então é sempre importante retratar isso, né? E o contato direto, muitas vezes, com o solo, ele acaba beneficiando aí a imunização de crianças, né? Sempre, logicamente, fazendo adequadamente. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí a biodiversidade do solo, nos ajuda a respirar e a lutar contra as mudanças climáticas. Então, os organismos do solo têm a capacidade de decompor ou limpar certos tipos de poluição. Por exemplo, eles podem decompor alguns poluentes orgânicos e convertê-los em substâncias não tóxicas. E não é só isso, os solos são uma parte essencial do ciclo do carbono. Solos saudáveis fornecem o maior estoque de carbono na Terra. Eles podem ajudar a regular a qualidade do ar e a emissão de gases de efeito estufa através do sequestro de carbono que limpa o ar para respirarmos, né? A gente sabe aí que a vegetação, né, ela faz esse processo aí, né, na qual, né, suga lá o carbono, né, e solta aí o oxigênio, né, que favorece aí, né, é um dos itens aí que favorecem para a nossa respiração. E essa imagem aí é uma imagem degradante aí, porque acaba mostrando, né, uma realidade que acontece no nosso planeta, que é a degradação do meio ambiente
incluindo aí o solo, através de queimadas, né, da soltura excessiva aí do dióxido, de monóxido de carbono, né, o que afeta a nossa atmosfera, afeta a nossa litosfera, né, então afeta também, né, a questão aí, né, da relação da hidrosfera, né, através da poluição dos rios, dos oceanos. Então é um efeito aí, né, que pode, né, mexer aí com o nosso sistema Terra, né, que a gente viu, né, que qualquer, né, alteração pode gerar aí, né, processos, né, que podem ser até catástrofes, né? As catástrofes naturais o ser humano não tem como evitar, né, e sim, né, se resguardar. Mas tem outras catástrofes que são catástrofes antrópicas, que elas podem sim ser, né, resolvidas, né, e também resguardadas. Vamos lá para a próxima tela. Tá lá, podemos ajudar na proteção da biodiversidade do solo através aí, por exemplo, do manejo sustentável do solo, adaptado ao tipo de solo e seu uso. É parte integrante da posição da biodiversidade do solo. Nós também podemos aí, ó, algumas dessas práticas são simples. Por exemplo, evitar a retirada de vegetação da cobertura do solo, manter a diversidade de culturas, evitar monoculturas, compostar e usar abrigos naturais, como sebes, para ajudar a prevenir os efeitos erosivos do vento e da água em grandes campos. Também podemos aí usar outras práticas que são mais complexas. A rotação de culturas ou a agrofloresta, por exemplo, podem atenuar as mudanças climáticas através da redução e armazenamento de carbono na biomassa das plantas e dos solos. E também, né, todos nós podemos desempenhar um papel e proteger a biodiversidade do solo, aumentar a conscientização e defender a educação da biodiversidade do solo, gerenciar os recursos de maneira sustentável, apoiar a biodiversidade do solo e a pesquisa de sustentabilidade, investir em inovação e recusar, reduzir e reutilizar e reciclar materiais antes de enviá-los para um aterro. E até considero esse último item como o item mais importante, porque esse item ele acaba abrangendo os outros 3 itens anteriores que nós citamos aí, porque nada mais do que a dependência, né, de nós, né, fazermos aí a sustentabilidade no nosso planeta, começando em casa, né, e aí passando isso para toda a sociedade. Se cada um fizer a sua parte, né, deixar de jogar um lixo na rua, né, da janela do carro, né, saber separar o lixo, né, tudo aí, isso aí, né, através de poucas atuações aí do próprio ser humano, acaba multiplicando e transformando aí numa sustentabilidade ideal para o nosso planeta, tá certo? Vamos lá que nós vamos ver aí um gráfico muito legal que nós vemos aí as funções do solo. Então tá aí, ó, funções do solo. Então tá lá, solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Então temos lá, ó, produção de alimentos, fibras e combustíveis, temos aí herança cultural, fornecimento aí de materiais de construção, base da infraestrutura humana, fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, regulação de enchentes, habitat para os organismos, ciclagem de nutrientes, regulação do clima, purificação da água e degradação de contaminantes, sequestro de carbono. Olha quantas situações aí e quantas funções o nosso solo aí ele fornece, né, para estar protegendo aí, né, a sociedade, né? É uma proteção, se a gente analisar, é sim uma proteção para a nossa sociedade. Então por isso, né, que o solo, né, que foi o principal estudo desse componente 3 aí, né, dessa questão aí, ela tem, né, o solo tem uma grande importância, né, sem ele provavelmente nós não teríamos aqui, né, um meio de vida como nós temos hoje, e talvez nem teria vida, né? Isso tanto aí para os vegetais como também para os animais, tá certo? Vamos finalizar a aula, que aí finalizamos também o componente, e é interessante, né, isso com a atividade 5.
Pode colocar aí na tela, por gentileza. Tá aí, ó. Decorrente das atividades humanas, a degradação do solo pode causar aí queda da atividade biológica, compactação, perda da estrutura, acidificação, salinização, diminuição dos níveis de matéria orgânica e da permeabilidade, entre outros. Dessa maneira, o terreno torna-se empobrecido e as plantas têm dificuldades para se desenvolver, afetando diretamente a capacidade de produção da região. E a imagem é bem clara, né, do que nós estamos falando, porque essa imagem é um efeito antrópico, né, de tudo que a gente falou aqui, ó, da degradação do solo, através aí da salinização, né, da perda da estrutura aí de material orgânico e dos seres vivos que nós temos no solo, a acidificação. A gente sabe que alguns solos são ácidos por natureza, mas você ampliar esse processo de acidificação acaba matando o solo, né? Diminuição aí dos níveis de matéria orgânica, né? A permeabilidade do solo, tudo isso aí acaba refletindo aí no nosso cotidiano, né? Então o solo realmente, nessas 5 atividades que a gente viu, ele tem aí uma importância muito grande na nossa, né, vida, né, na sociedade, num contexto geral, tá certo? E para finalizar, né, as orientações para o aluno desta atividade 5, né, que aí encerramos aí o componente 3. Então temos aí a sistematização. Como atividade de sistematização, sugerimos que divida os estudantes em grupos para que seja realizada uma discussão sobre a importância da preservação dos solos. Peça que os grupos considerem as discussões sobre a segurança alimentar discutida no componente aspectos socioculturais da alimentação. Pode fazer aí grupos, né, vários grupos aí na sala de aula, fazer um trabalho em grupo, organize os grupos para que os estudantes façam uma apresentação sobre as discussões realizadas na atividade. Em seguida, os estudantes poderão construir de forma individual um mapa conceitual utilizando ferramentas digitais ou analógicas para sistematizar os conhecimentos construídos durante as discussões. E aí pode encerrar com uma autoavaliação deste componente, organizando uma atividade para os estudantes, né? Então a atividade deverá ser feita de forma escrita, com base no critério de participação nas pesquisas realizadas e da apresentação dos resultados aos demais colegas da classe. Esse relato deve incluir considerações feitas pelo professor em sala de aula, assim como observações pertinentes aos temas apresentados pelos grupos, das dificuldades encontradas para a realização das atividades e dos facilitadores que os estudantes tiveram para o desempenho das atividades. E é isso aí, pessoal. Espero aí que vocês façam, né, essa finalização, que é a sistematização da atividade 5, né? Uma sugestão aí para os professores estarem trabalhando com seus alunos, né, como até uma autoavaliação, né? E aí vocês podem, né, utilizar, né, de uma forma aí legal, né, dentro da sala de aula junto com seus alunos, né? E eu quero agradecer imensamente a todos vocês aí que acompanharam todo esse componente 3 aí, desde o início da atividade 1, né, todo esse processo, né, que foi um começo, né, do novo ensino médio aqui no estado de São Paulo, né, no primeiro semestre de 2022. Tive a honra e o prazer de estar aqui com vocês apresentando este componente. Espero que vocês tenham gostado. Podem avaliar a nossa aula aí no QR Code e no link que está aparecendo para vocês, né, porque a satisfação aqui foi muito grande, né, foi também uma novidade para nós, né, e a gente foi aprendendo aí junto com os professores, junto com os alunos, né, os mapas, né, que são as novidades aí para o novo ensino médio. E, logicamente, no segundo semestre estaremos juntos novamente com um novo componente, abordando aí, quem sabe, um novo aprofundamento, ou simplesmente dando continuidade a este componente deste aprofundamento aí do solo. Tá certo, galerinha? Foi muito legal estar com vocês. Um abraço aí para os alunos, para os professores e a todos que acompanharam a essa aula. Até a próxima!